E hoje nós vamos falar sobre o uso de absorvente que não resolve o problema de incontinência urinária. Então, você que começou a usar absorventes diariamente para conter o escape de xixi, mas não, Kellen, eu não uso diariamente, eu ouço muito isso, eu não uso diariamente, Kellen, eu uso às vezes. Saiba que essa atitude vai sabotar sua vida íntima. A solução, amadas, é tratar isso o quanto antes. E para quem está aparecendo aqui pela primeira vez, seja muito bem-vinda. Eu sou Kellen Rashid, sou fisioterapeuta especialista em eliminar escapes de xixi. Sejam bem-vindas a mais uma aula de aquecimento para a nossa maratona Show Xixi, que começa dia 27 e está com as inscrições abertas. E hoje falaremos sobre o quê? Procrastinação. Hoje nós vamos falar sobre os problemas associados ao uso de absorvente íntimo, tá? E quem sabe, amadinhas, você não soubesse das informações que eu vou trazer aqui para essa aula. E aí, você continuaria usando os absorventes íntimos como uma forma de tratamento para a incontinência urinária. Mas não. O absorvente não é tratamento para escapes de xixi, tá? Hoje nós vamos lembrar sobre a incontinência urinária. O que é incontinência urinária? Incontinência urinária é a perda involuntária, sem a sua vontade, sem o seu comando. Do nada, escape de xixi, calcinha molhada. Independente da quantidade de vezes que isso acontece durante o dia, durante a semana, durante o mês, e você vai ter o escape de xixi involuntariamente. Se você tem isso, alguma coisa está errada. E também não tem dependência do volume. Se for uma gotinha, já é um escape de xixi que você não está conseguindo segurar. Ponto. Você tem incontinência urinária. Amada, mesmo que comece uma vez na semana, uma gotinha já é incontinência, ok? A incontinência urinária, ela é uma disfunção estrutural. Por que estrutural? Porque ela só acontece porque o nosso corpo sofre algumas mudanças que enfraquecem a musculatura da nossa pelve, do nosso quadril. Então, acontece uma disfunção estrutural e você tem os escapes de xixi. Então, fiquem tranquilas, incontinência urinária é totalmente resolvível. Você não tem uma doença. Eu não gosto que falem que uma mulher tem incontinência urinária, ela tem uma doença. Ela tem uma disfunção numa área do corpo dela, ok? Por isso que acontece muito mais nas mulheres do que nos homens, porque homens também, dependendo do que aconteceu no histórico deles, pode ter incontinência urinária. E é em qualquer idade, tá? A incontinência urinária, ela foi a disfunção da vovozinha. Ela foi uma disfunção da avó, tá? Porque o nosso corpo passa por transformações, desestrutura a região da pelve e hoje a mulher ela está muito mais acessível a outros tipos de circunstâncias na vida que levam ela a desestruturar essa região e a ter incontinência urinária. Não é mais só gestação ou parto, digamos assim. Hoje, uma mulher que faz, por exemplo, um exercício de muito peso, onde ela tem que carregar muito peso, essa mulher é uma candidata a ter incontinência urinária, tá? Então, perder xixi, guardem isso, perder xixi não é normal em nenhuma condição, ok? A perda involuntária, amadas, de urina é uma condição constrangedora, tá? Comprometendo seriamente a qualidade de vida da mulher, com a diminuição do convívio social, com frustrações que são psicossociais, tá? E em virtude do medo,
E do medo também de alguns acidentes, como os escapes de xixi, muitas mulheres evitam, por exemplo, práticas de esportes e atividades sociais. Até mesmo atos normais, por exemplo, você está na rua, você evita tossir, você evita espirrar, dar gargalhada, porque pode vir aquela pressão e você perder a urina, perder o xixi, e aí coloca qualquer mulher numa situação totalmente desconfortável, tá? E tudo começa com o quê? Grandes esforços. Guardem isso. Por isso que a maioria das mulheres acham normal, porque o primeiro escape de xixi, ele sempre acontece quando você faz um esforço muito grande. E aí você fala, mas é porque eu peguei esse baú, eu peguei essa poltrona que é muito pesada, e aí é por isso que eu tive o escape de xixi. Mas o que acontece é que você, mesmo fazendo grandes esforços, você precisa conter esse xixi, tá? E com o tempo, e sem se preocupar com esta primeira situação de um escapezinho de xixi, você vai molhar a calcinha, uma mudança de posição, tá? Porque o que acontece? Esse ato dos escapes de xixi, eles acabam sendo progressivos. Sempre começa com grandes esforços. E se você não trata, a musculatura vai enfraquecendo, a estrutura vai enfraquecendo e às vezes, em pequenos esforços, você já começa a ter também os escapes de xixi, como por exemplo, mudar de posição, sair de sentada para em pé. Aí a sua preocupação já tem que dobrar, tá? E olha só, com isso, tá? Tudo isso você precisa ter uma atenção maior para a saúde. De cada 10 mulheres amadas, apenas duas vão atrás de uma solução, tá bem? Ou comentam com o médico sobre o escape de xixi quando elas vão fazer, por exemplo, um check-up, vai no ginecologista, isso é o que eu ouço de todas as minhas alunas, tá? Elas vão ao ginecologista fazer um check-up, e aí o que que acontece? Ela fala assim para a doutora, né? Eu mesmo, né? A nossa equipe, né? Toda a nossa equipe tem a doutora Priscila. Ela fala: olha, doutora, deixa eu comentar uma coisa com você. É que eu tive esses dias, fui levantar o meu filho e aí eu tive um escape de xixi. É normal? Não é normal. Só que apenas de 10 mulheres, duas se preocupam com esses escapes de xixi. Ou seja, de 10 mulheres, 8 mulheres normalizaram a situação e acabam resolvendo esse problema como contendo os xixis através de absorvente íntimo para evitar passar vergonha ou até mesmo por falta de informação. Então, você tem o primeiro escape de xixi, você já tem que se preocupar. E esse escape de xixi, ele pode ser aos maiores esforços e uma gotinha. Você já tem que se preocupar. Tudo bem? Ou seja, você não pode cair no índice de mulheres que tentam combater apenas a situação de constrangimento, porque daí ela acha que isso não pode piorar. E nós estamos falando de estrutura e isso vai piorar, tá? Então, para não passar vergonha, muitos acabam usando o absorvente íntimo como uma forma de tratamento. E é a partir daí, amada, que você começa a destruir a sua vida íntima.